Que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor permitiu que nós viéssemos estar vivo para glorificar e exaltar o nome dele. Mais um dia que o Senhor nos permitiu ouvir a palavra para adquirir uma fé sobrenatural. Uma fé que faz com que o milagre aconteça na vida de quem crê. Porque ter fé, todo mundo tem. Todo mundo tem. A pessoa tem que crer que ela vai levantar, tem que crer que ela vai botar o pé no chão, tem que crer que ela vai fazer as suas coisas, tem que crer que vai trabalhar. Ela tem que ter fé. Tudo que ela faz, ela usa a fé. Ela crê que o que ela vai fazer vai dar certo. Não é assim? É ou não é verdade? Muito bem. Só que a fé que a Bíblia nos apresenta, ela transcende a razão humana. Total. Que é a fé que fala em Hebreus capítulo 11. Onde diz que nós temos que ter convicção de fatos que nós não vemos, mas cremos que vai existir. Então essa fé, humanamente falando, é uma fé louca, né? Porque como é que você vai acreditar em algo que você não vê? Não é isso? Você acreditar em algo que você vê é fácil. Mas acreditar em algo que você não vê, aí é difícil. Então, por isso que eu chamo esse tipo de fé sobrenatural. Sobrenatural. A fé é uma só. A fé é uma só. Mas eu qualifico dessa forma. A fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é essa que a pessoa vai fazer qualquer coisa, acredita que aquilo vai ser feito, acredita que aquilo vai dar certo. Essa é a fé humana, é a fé que leva a pessoa a fazer as coisas, né? Tomar banho, se levantar, comer, se vestir e trabalhar. Bom, essa é a fé normal, a fé natural. Eu qualifico dessa forma. A fé sobrenatural é essa da Bíblia, onde fala que a gente tem que crer naquilo que a gente não vê. Essa fé eu chamo de sobrenatural. E é uma fé que traz resultado na vida de uma pessoa que às vezes está no fundo do poço, às vezes está passando por dificuldades, está passando por problemas, tudo dando errado, problema de enfermidade que a medicina já não consegue mais trazer para ela a esperança que ela vai ser curada. Muitas vezes os próprios médicos chegam a um ponto que ele diz, olha, até aqui deu para eu ir, daqui para lá só Deus, só um milagre. E é verdade, não é que eles sejam incapazes, não, nada disso. É que tem coisas que fogem da nossa segurança humana, foge do nosso conhecimento humano, foge do nosso entendimento. Não dá mais, não dá mais. Aí entra o poder sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, essa palavra que eu trago todos os dias, para que venha fortalecer você, essa palavra, ela nos ensina a usar essa fé sobrenatural. Por isso que é importante a pessoa sempre estar lendo a palavra de Deus, sempre estar ouvindo a palavra, sempre estar orando, estar buscando no Senhor as suas maravilhas, o seu conhecimento, a sua sabedoria, buscar em Deus o entendimento de como praticar essa fé que faz o milagre incontestável acontecer na vida de uma pessoa. É aquela coisa de, poxa, não dá mais, isso é impossível. Mas Deus é o Deus de quê? Do impossível. Então, quando uma pessoa crê em Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e põe nessa fé toda a sua força, ela alcança o milagre. Então, a Bíblia, a fé bíblica, a fé espiritual, ela traz para a pessoa o impossível. Aquilo que, humanamente falando, não tem mais jeito. Às vezes a pessoa está enferma, está com câncer e já é terminal. E o médico fala, olha, infelizmente, não tem mais o que fazer, só um milagre. E aí é onde a pessoa usa a sua fé sobrenatural, aquela fé que ela fala ou vai, e aí
pode sim acontecer um milagre na vida dela. A pessoa também que perde tudo na sua vida financeira, com problema na sua família, que já tentou de tudo e não consegue resolver o problema, através dessa palavra, através do conhecimento dela, a pessoa pode sim alcançar coisas que humanamente falando seria impossível, mas pela fé, ela pode alcançar. Olha só o que diz aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: logo a seguir, falou o Senhor Jesus ao discípulo: embarca e passa diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. O Senhor Jesus estava pregando, né, para uma grande multidão, e aí ele falou para os discípulos o seguinte: ó, vocês atravessam aí o mar, vai lá para o outro lado, enquanto isso eu vou despedir a multidão. Né? Era assim que o Senhor Jesus estava ali falando para os discípulos. E ele continua dizendo: e despedida a multidão, as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela vigília da noite, foi o Senhor Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram com muito medo e começaram a gritar: é um fantasma. E tomados de medo, gritavam mais ainda. Mas o Senhor Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com o Senhor Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente o Senhor Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e aquela tempestade. Diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, está aqui a palavra que faz com que milagres extraordinários aconteçam nas nossas vidas. Olha só, Pedro se depara com uma situação impossível. Impossível. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas e ele então olha aquilo, ele e os discípulos disseram: peraí, tem alguma coisa errada, ninguém anda sobre as águas. Deve ser um fantasma. E começaram então a gritar com medo, desesperado. E o Senhor Jesus então disse para eles: não temas, sou eu. Então você que está aí já passando por uma luta, passando por dificuldade, poxa, pensando em largar tudo, pensando em abandonar tudo, olha, o Senhor Jesus disse: não temas, calma, calma. Ainda há solução para os seus problemas. Ainda há solução, com certeza. A fé pode mudar isso. Aí o Senhor Jesus, então, pede aos discípulos para que tenham calma. Calma, tenham bom ânimo. Não se desespere, sou eu. Aí Pedro manifesta
uma fé inteligente. Pedro manifesta uma fé que poucos, mas muito poucos, hoje manifestam essa fé. Pedro disse assim: se é o Senhor, olha só, se é o Senhor que me chamas, então mande que eu vá. Mande que eu vá até o Senhor. E então o Senhor Jesus disse: bom, Pedro, já que você quer ver o milagre, venha. E Pedro, meu amigo, minha amiga, Pedro, ele não falou nada. Ele simplesmente botou o pé fora do barco e andou sobre as águas. Pedro não disse: mas Senhor, poxa, está ventando, o mar está revolto, as águas estão batendo, a onda está grande. Pedro não falou nada, não contestou nada, só obedeceu. Olha só que coisa ali. Essa fé, poucos, olha só, preste bem atenção, poucos usam essa fé hoje em dia. As pessoas contestam tudo. Ah, não é bem assim. Ah, não, olha, peraí, né? A gente tem que rever isso aí, porque pode não ser desse jeito. As pessoas contestam. Pedro estava em uma situação muito delicada, aonde as ondas batiam sobre o barco, aonde o vento açoitava o barco, um desespero dentro do mar. Ele ouve a voz do Senhor Jesus e ele disse: se é o Senhor, mande que eu vá. E o Senhor Jesus manda ele ir. Só que Pedro não contesta, né? Pedro não ficou falando assim: mas espera aí, né, Senhor? Olha só, vamos ver direitinho aí, porque tá ventando, né? A onda está tão grande, o barco está quase afundando, né? Não tem condições de eu ir, Senhor. Não é bem assim. Pedro não contesta, Pedro não contesta. Pedro não olhou para nada. Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá. E aí o Senhor Jesus disse o quê? Venha. É isso que o Senhor Jesus está falando para você hoje. Venha, se aproxime de mim. Então, em vez de ficar em casa, chorando, murmurando, reclamando, pensando em tirar sua vida, né, se autoflagelando, dizendo: eu não sei porque eu estou passando por isso. Meu Deus. Em vez de ficar fazendo isso, venha hoje para a igreja, buscar o Senhor Jesus, receber uma oração, ouvir uma palavra poderosa de fé, para que a sua vida, através da sua fé, venha mudar essa situação. Então o Senhor Jesus disse: Pedro, venha. E aí Pedro, a fé é sobrenatural. Porque se fosse uma fé natural, se Pedro tivesse usado uma fé natural, Pedro não iria, com certeza, meu amigo, minha amiga, com certeza Pedro não iria botar o pé fora do barco e andar naquelas águas. É ou não é verdade? Sim ou não? Tá doido, rapaz? Eu vou botar o pé no mar revolto, um troço batendo, essas ondas subindo, aí vai me engolir, vai acabar com a minha vida. Já tudo destruído. E eu ainda vou fazer isso? Não vou não. Olha só, o que é a fé sobrenatural? Por que eu qualifico a fé dessa forma? Tá entendendo, sim ou não, meu amigo, minha amiga? Porque a fé natural, ela vai fazer a gente contestar. Vai dizer: não, peraí, não é bem assim. Não, será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu faça aquilo? Não preciso estar na igreja, não preciso ficar orando, não preciso jejuar, não preciso ser dizimista, não preciso ser ofertante, não preciso subir monte, não preciso orar, não preciso isso, não preciso aquilo. As pessoas contestam tudo. E aí vive uma vida desgraçada, maldita, porque sofrem, não tem a salvação, não tem paz, é atribulado, dorme mal, tem vulto, vê coisas, né? É uma vida assim desgramada, desgraçada, maldita. Bebe, fuma, cheira, briga, só vive enfermo, só vive a poder de remédio, de insônia, casamento destruído, tudo destruído. Essa fé natural não muda, mas a fé sobrenatural, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza que ela muda. Olha só, Pedro usa a fé sobrenatural. Ele usa a fé, aquele que fecha os olhos e diz:
Se Deus é Deus, eu quero ver agora. Aí mergulha. Eita glória. É essa fé que aqui na Igreja Nação de Deus nós ensinamos as pessoas a viver. Amém? Diga graças a Deus. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós usamos uma fé que leva as pessoas a alcançar o milagre. Aqueles que praticam o que está sendo dito, vai arrebentar. Pedro praticou a palavra do Senhor Jesus, quando ele disse, venha. Aí, olha só, vê se não é interessante. A pessoa está ali, o vento, aí a tempestade, e as ondas, aquele tumulto todo. Aí ele vai e bota o pé fora do barco. Isso é fé natural? É fé natural? Claro que não. Ele bota o pé fora do barco, obedecendo a voz do Senhor Jesus naquele revolto todo que estava acontecendo, naquela tribulação toda, naquele problema todo que ela estava vivendo. Ela bota o pé fora do barco e anda sobre as águas. Que coisa linda! Ela anda sobre as águas. Ela anda. Pedro andou. E você também pode andar. Você também pode caminhar. Talvez você esteja parado. Ouça essa palavra e venha buscar ainda hoje. Ainda hoje. Venha buscar o Senhor Jesus. Venha estar numa da nossa Igreja Nação de Deus. Eu te garanto que quando você começar a caminhar, Deus vai mover o milagre na sua vida. Venha estar numa das nossas reuniões. Olha só, Pedro. O Senhor Jesus chama. E ele então caminha. E quando ele caminha, cadê a tempestade? Cadê o mar que estava ali batendo as ondas? Cadê o vento? Cadê? Estava ali ainda. Não é que sumiu, mas ele não estava sendo atingido pelaquela situação que ali estava. Pelo aquele problema que ali estava. Pedro não estava sendo atingido. Mas por quê? Porque quando a pessoa usa a fé na palavra de Deus, quando ela usa a fé com toda a sua confiança, com toda a sua força, sem contestar, sem disturbiar nada, quando ela se lança totalmente, mesmo ela estando no meio de uma grande tribulação, ela não será atingida. Disse o Senhor Jesus uma certa vez, aqueles que estão em Cristo, esses não serão atingidos por Satanás. Está entendendo, sim ou não? Essas pessoas não são tocadas. Você vê, o vento estava ali, as ondas estavam ali, tudo estava acontecendo, não mudou nada. Mas Pedro andou por sobre as águas e passou pelaquela tempestade e não estava sendo atingido. Por quê? Porque ele estava usando a fé. Mas não uma fé natural, não uma fé humana, mas sim uma fé espiritual. Uma fé que transcende a razão humana. Uma fé que faz a pessoa se lançar total, não sem dúvida, sem medo, sem preocupação nenhuma na palavra de Deus. E isso hoje em dia, deixo isso registrado, são poucos, mas muito, muito poucos que exercitam essa fé. A maioria hoje exercita a fé da dúvida, do talvez, não é bem assim, Deus sabe, Deus entende, Deus está no controle, quando Deus quiser, Deus é pai, Deus não é padrasto. A pessoa usa um monte de argumento para viver numa vida desgraçada, maldita, e não usa a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é essa. Pedro, então, sai e começa a andar sobre as águas. Olha que coisa linda, que fé é essa? O vento estava ali, poxa, tudo estava acontecendo, tribulação, perseguição, vamos trazer para o dia de hoje? Poxa, desemprego, enfermidade, drogas, vício, alcoolismo, família sendo destruída. Tudo acontecendo, perseguição, talvez você foi ameaçado de morte, talvez você chegou numa situação que você fala assim, olha, não tem mais jeito, eu já fui desenganado pela medicina, porque não tem mais como. É aí que você tem que se lançar nessa palavra, é aí que você tem que se lançar. Foi isso que Pedro fez. E aí você vai conseguir andar sobre isso e vencer, em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus.
Então Pedro começa a andar. Pedro começa a andar e as coisas começam a caminhar. Imagina, gente, meu Deus, eu fico pensando aqui, Pedro andando no meio daquele reboliço todo de ondas, de vento, de tempestade, e ali andando, tranquilo. E nada atingia Pedro, nada. E Pedro lá andando, ó. Oh, beleza, tranquilo. Opa, tudo bem? E aí? Nada acontecia. Só que Pedro, então, num determinado ponto dessa caminhada, e isso acontece também com muitas pessoas, ouça, entenda, presta atenção. Pedro, na caminhada ali, num determinado ponto dela, não sei porquê, Pedro, então, começa a olhar. Qual foi o motivo? Não sei. Eu não sei, mas o Senhor Jesus fala sobre ele, né? O Senhor Jesus diz o que aconteceu. Pedro, então, para e começa a olhar ao seu redor. E aí ele lembra, caramba, poxa, olha só, eu estou no meio das ondas, eu estou no meio do vento, da tempestade e estou andando sobre as águas. Quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias, para os problemas, ele afunda. Ele afunda. E assim são muitos saem da igreja, desanimam na fé. Olha, pessoas que estavam na fé, caminhando, conquistando, numa crescente maravilhosa, pararam e começaram a olhar para a sua vida, começaram a olhar aquilo que o diabo estava dizendo para ela, começaram a afundar, estão afundando só assim, ó. E daqui a pouco estão aí no fundo do poço. Volta a enfermidade, volta a miséria, volta a contenda na família, volta tudo que estava de errado, pior. Porque a pessoa, ela parou de dar ouvido à voz de Deus. Parou de continuar na fé sobrenatural. Ela vem para a fé terrena. Não é bem assim, né, bispo? Não, o senhor fala para a gente estar na igreja? Ah, mas o senhor sabe, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Vai fazendo suas coisas. Só que, sem a fé bíblica, ninguém alcança nada. As pessoas vêm ficar chateadas comigo porque eu falo a verdade. Mas eu não me incomodo, não. É melhor eu falar a verdade e agradar o meu Senhor do que ficar falando aí fábula. Não, fica tranquilo, Deus vai mudar, Deus isso, Deus aquilo. Não vai. Se você não usar a sua fé, Deus não vai fazer nada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a fé? Essa aqui, ó, que a Bíblia nos ensina. Não a fé que o mundo tem ensinado. Não, fica tranquilo. Deus é pai, não é padrasto. Meu Deus do céu. Que argumento chulo é esse, cara? Claro que Deus é pai, pô. Agora, Deus, ele é justo. Deus é justo. Aqueles que plantam, colhem. Quem semeia, ceifará. Quem dá, recebe. Quem muito dá, muito recebe. Quem bate, abre-se-vos-á. Então, depende da pessoa extrair do Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo, a fé, através da fé, o milagre que ela precisa alcançar na vida dela. Entende? Olha Pedro. O Senhor Jesus podia dizer, não, Pedro, fica tranquilo, sou eu, espera aí, não. Não, o Senhor Jesus disse, você quer ver o milagre? Então venha. Você quer ver o milagre? Vem estar numa da nossa igreja Nação de Deus. Vem estar numa das nossas igrejas. O Senhor Jesus disse, venha. E aí Pedro obedeceu e foi. Fé sobrenatural. Fé sobrenatural. Porque se ele usa a fé natural, ele não ia não. Talvez você, meu amigo, minha amiga, tenha usado a fé natural. E essa fé natural não tem trazido o resultado que você quer. Vive na depressão, na angústia, vive chorando, né? Só vive angustiado, só vive depressivo, pensando às vezes até em se matar, tirar sua própria vida. E o que isso vai adiantar? Nada. Você só vai fazer os seus inimigos bater palma e dizer lá, não disse que era derrotado, não disse que era uma derrotada? Olha lá, eu não falei? É isso que você quer? Se você não quer que seus inimigos batam palma, então lute, pô. Não aceite essa praga que está acontecendo na sua vida. Lute. Venha usar fé. Venha lutar pela sua vida. Você pode vencer. Você pode. Você tem condições. Mas
precisa usar a fé sobrenatural, precisa ter determinação. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou para o seu redor, ele afunda. E aí gritou, Pedro afundou. Pedro não estava andando sobre as águas, mas ele parou de usar a fé sobrenatural para usar a fé natural. E essa fé natural fez com que ele afundasse. Talvez seja o que está acontecendo na sua vida. Talvez seja o que está acontecendo. Talvez você fale, mas bispo, eu já estou anos dentro da igreja, bispo. Eu sou obreiro, sou pastor, sou membro antigo, sou isso, sou aquilo. Não adianta, título não muda a vida de ninguém. Rótulo não muda a vida de ninguém. Deus não olha a gente por rótulo, Deus olha a gente por entrega. Quem dá, recebe. Quem muito dá, muito recebe. Então Deus olha a gente assim. Deus não faz exceção. Ah, aquele ali é o bispo, então ele eu vou tomar mais conta. Não, nada disso. Deus toma conta e cuida daqueles que o buscam. Seja ele bispo ou seja ele quem for. Pastor, obreiro, membro, não importa. Se essas pessoas são fiéis a Deus, se elas se lançam no altar, cumprem com as suas obrigações como cristão, tá certo? Essas pessoas são guardadas pelo Espírito Santo. E a fé que elas usam é uma fé que Deus responde. Amém? Pedro, quando olhou, ele afundou. Mas o Senhor Jesus abandonou ele? Não. Quando Pedro gritou, socorre-me, Senhor, eu estou afundando, vou morrer. Aí o Senhor Jesus, prontamente, a Bíblia diz, prontamente, estende a mão, tira Pedro daquela situação, né, que ele afundou, e disse, homem de pequena fé, por que temeste, por que duvidaste no teu coração? Então, o que faz a pessoa afundar, o que faz a pessoa ser derrotada, o que faz a pessoa ser fracassada, ser destruída, é a dúvida, é o medo. É a dúvida e o medo na fé. A fé, ela não pode ter dúvida e nem pode ter medo. Uma vez eu fiz uma ilustração na igreja, eu peguei um copo com água, né, e falei, quem tem sede aqui? Se eu der essa água, você bebe? Ah, eu bebo. Aí eu falei, beleza, então eu vou te dar essa água para você beber. Mas antes, aí peguei uma gotinha de um negócio sujo e botei ali dentro. E daí a pessoa falou, não, bicho, essa água agora está suja. Eu falei, mas foi só uma gotinha. Não, mas já sujou. Falei, então a fé é exatamente assim. Não importa. Se você tem uma pequena dúvida, um pouquinho de dúvida, você já estraga totalmente a fé. Porque faz você, como diz no mundo, né, ficar com o pé na frente e outro atrás. É a dúvida, né? Não, se não der certo, eu estou aqui, me dou meu jeito. A fé não pode ser assim. A fé, a pessoa tem que se lançar total nela. Amém? Diga graças a Deus. A fé tem que ser total. Foi o caso de Pedro. Mesmo ele vendo tudo aquilo acontecendo, ele acreditou. E foi em frente. E então andou sobre as águas. Mas quando ele duvidou, afundou. Meu amigo, minha amiga, olhe para a sua vida e veja se a fé que você está usando é a fé bíblica. Veja se é. Porque quando a pessoa usa a fé bíblica, a fé sobrenatural, a fé que transcende a razão humana, a fé da loucura, aquela que a pessoa se lança, se Deus é Deus, eu vou vir agora, porque a coisa tem que acontecer. Essa fé é que vai trazer para a sua vida um milagre. Então, venha estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, que quando você botar o seu pé ali, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Tá certo? Diga graças a Deus. Está aí uma palavra abençoada para o seu dia ser abençoado, a sua vida ser abençoada. Amém? Diga graças a Deus. Compartilhe esse vídeo para pessoas que estão aí passando por luta, por provação, pessoas que já pensou até em tirar sua própria vida. Compartilhe, eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar essa pessoa e ela vai conseguir vencer a luta que ela está passando, tá bom? Olha, fique na paz, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? E olha, não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre. Tchau, que Deus abençoe.